Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de agosto, nós vamos meditar em Isaías, do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje sobre a profecia contra a Babilônia. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado e levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens ao meu consagrado, sim, chamei os meus valentes para exultarem a minha ira e com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor dos reinos e de nações já congregada. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso a desolação. Vai falar sobre isso Joel, capítulo 1, versículo 15, vai profetizar sobre isso. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão, apoderar-se-á deles dores e ais, e terá contorção como a mulher em trabalho de parto. Olharão atônito uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, como a ira ardente do seu furor, para converter a terra em assolação e dela destruir pecadores. Porque as estrelas e as constelações do céu darão sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer as suas luzes. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar os arrogantes, os atrevidos, os abatedores, a soberba dos violentos abaterei. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, a terra será sacudida no seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa da ira do seu ardente furor. Cada um será como gazela que foge como rebanho que ninguém acolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado e aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada, sua mulher violada. E eis que eu despertarei contra eles o medo, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão nem mesmo crianças. Babilônia, a joia do reino, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Árido, não armará mais ali a tenda, nem tampouco pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de coruja, e ali habitarão avestruzes, os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos e chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o tempo em que os seus dias não se prolongarão.
E o capítulo 14 é um hino triunfal sobre a queda desta Babilônia. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Unir-se-á a eles estrangeiros e esses se achegarão à casa de Jacó. É aqui que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Os povos se tornarão, os tomarão e os levarão a lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. A terra do Senhor cativarão aqueles que o cativarem e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar descanso do teu trabalho, das tuas angústias, da dura servidão e com que fizeram servir, então proferirás um montejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cedro dos dominadores. Já agora descansa e está sossegado toda a terra. Todos exultam com júbilo, até o cipreste se alegra sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além deste profundo a turba por ti, para de ti sair ao encontro da tua chegada. Ele, porém, por tua causa, desperta as sombras de todos. Os príncipes da terra faz levantar os seus tronos, e todos os reis das nações, todos estes respondem e dizem: tu também, como nós, está fraco? É semelhante a nós? Derribada está a cova da tua soberba. Também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos e vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aqui nós estamos vendo citação de Apocalipse, isso mesmo, Apocalipse capítulo 8, versículo 10. Tu que dizia em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aqui, Isaías fala sobre a queda de Satanás, isso mesmo. Trazendo aqui num panorama, né, sobre a queda da Babilônia. E ele continua: os que te virem te contemplarão e hão de dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as cidades? Que os seus cativos não deixavam ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da sepultura como renovo bastardo, coberto de mortos, transpassado a espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Como eles, não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. Descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não levantem e possuam a terra e encham o mundo e as cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome dos sobreviventes, dos descendentes, a posteridade, diz o Senhor.
Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de água. Varrê-la-eis com vassoura e da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nós temos profecia contra os assírios, profecias contra os filisteus. Isso mesmo. Ele diz assim: no ano que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença. Isso aqui é o pano de fundo daquilo que está em 2 Reis 16, 20 e também em 2 Crônicas 28, 27. Não te alegres tu, toda a Filistia, porque por estar quebrada a vara que te feria. Porque da etirpe da cobra sairá a áspide, o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados deitarão seguros. Mas farei morrer a fome a tua raiz e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, Filistia, toda treme, porque o norte vem a fumaça e ninguém há de se afastar das fileiras. Então, essa mesma profecia vai ser trazida por Jeremias lá no capítulo 47, Ezequiel no capítulo 25, no 15 ao 17, Joel vai falar sobre isso em Joel 3, de 4 a 8, Amós vai profetizar sobre isso, Amós 1, de 6 a 8, Sofonias e Zacarias. Todo mundo vai profetizar, né, sobre os filisteus. E aí, a profecia também no capítulo 15 contra Moabe, né? E nós vamos ver que essa profecia também vai ser repetida por outros profetas. Sentença contra Moabe: certamente, numa noite foi assolada. O ar de Moabe, ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada. Kir de Moabe, e ela está destruída. Sobe ao templo de Dibon, os altos, para chorar, aos montes de Nebo e Medeba. Lamenta Moabe, todas as cabeças se foram calvas e toda a barba raspada. Cinge-se de pano de saco nas tuas ruas, nos teus terraços, nas praças. Andam todos uivando, chorando abundantemente. Tanto Esbrom quanto Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. E isso, armados de Moabe, clama, sua alma treme dentro dele. Meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorar pela sua subida em Luite e no caminho de Oronaim. Levantam um grito de desespero, porque as águas de Nirim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma. Pelo que se pouparam, os que ganharam depositaram eles mesmos, levam para além das torrentes do salgueiro, porque pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor, e ainda até Bir-Elim o seu lamento, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, Senhor, sabe, olhar para a Tua palavra e ver quantos alertas o Senhor deu a estas nações. Mas não havia um coração disposto a ouvir, a confessar o seu pecado e a se render a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a olhar a história e aprendermos, Senhor. E queremos, sabe, declarar que todos os dias da nossa vida queremos estar rendidos aos Teus pés.
com o coração contrito e quebrantado, porque sabemos que o Senhor não rejeita este coração. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.